Meus amados irmãos, eu vos saúdo com a doce e gloriosa paz do Senhor. Quero mais uma vez reiterar a minha alegria no Senhor nosso Deus e a minha gratidão a você que tem nos acompanhado, tem incentivado outros a se inscrever no canal e tem encaminhado as nossas mensagens. Por isso, Deus abençoe a você e a sua família. Mas não é muito pedir que continue fazendo isso. O reino de Deus precisa de pessoas voluntárias como você para que o nome do Senhor seja engrandecido e multiplicado sobre a terra. Nós estamos aguardando aquilo que a Bíblia fala do grande evento, um evento jamais visto e apenas uma vez se verá. Jesus virá nas nuvens para buscar a igreja que ele ganhou com o seu sangue, com a sua morte vicária na cruz do Calvário. Quero convidar para ler um versículo no livro do Êxodo, capítulo 14, versículo 13, que diz: Moisés, porém, disse ao povo: Não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. Estai quietos e o Senhor nos livrará. É o nosso tema de hoje. Amados irmãos, antes da saída do povo de Deus do Egito, houve cansativas e prolongadas conversações entre Moisés e Faraó. O intérprete estava ali no meio um do outro, era Arão. E ali, eu digo cansativo porque por várias vezes o Faraó disse que ia permitir e depois voltava atrás, mas tudo aquilo era o plano de Deus preparando o coração do povo para que se desligasse, se desvencilhasse das coisas do Egito e até da idolatria do Egito. Eles não estavam mais, depois de 400 anos, não estavam mais acostumados com o Deus que fez os céus e a terra. Mas tudo aquilo estava acontecendo para cumprir uma promessa que o Senhor havia feito a Jacó 400 anos antes. No livro do Gênesis, capítulo 46, eu faço questão de ler aqui com os irmãos, livro do Gênesis 46, 3, nós vemos que o Senhor faz uma promessa a Jacó, ele encoraja Jacó a subir, a buscar mantimento no Egito e que subiria, mas desceria, sob o comando do Deus que pode todas as coisas. Gênesis 46, 3 diz assim: E disse, eu sou Deus, o Deus de teu pai, não temas descer ao Egito, porque eu te farei ali uma grande nação. Versículo 4, e descerei contigo ao Egito, e certamente te farei tornar a subir, e José porá a sua mão sobre os seus olhos. Glória a Deus. Então, nada era novo ali. Deus, claro que fora da lembrança de muita gente, até dos familiares de Jacó, muitos não criam, mas era a promessa de Deus. A palavra de Deus nunca voltará vazia. Custe o que custar, anos e séculos, a promessa e a palavra de Deus se cumprirá. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, e versículos 6 e 7, Estevão, quando estava para ser apedrejado, também lembrou dessa promessa. E Estevão foi mais cuidadoso e disse que Deus prometeu que eles iriam e voltariam com grande fazenda, e o que de fato aconteceu. Houve também por parte do mandatário egípcio a tentativa de impedir que o povo sacrificasse ao Senhor. Ele queria que
o gado do povo, dos hebreus, ficasse para impedir que o povo de Deus sacrificasse ao Senhor, o que foi prontamente rechaçado por Moisés. Êxodo capítulo 10, versículo 26 e 27 diz: e também o nosso gado há de ir conosco, nem uma unha ficará, porque daquele havemos de tomar para servir ao Senhor nosso Deus, porque não sabemos que haveremos de servir ao Senhor até que cheguemos lá. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó e este não os quis deixar. Então, ele queria que o gado não fosse, porque o gado não indo, o povo ficava desarmado para sacrificar ao Senhor. E ele sabia também que a jornada seria longa, caminho perigoso e desconhecido. Mas, meus amados irmãos, o homem de Deus que está na vontade de Deus, ele vê de longe, ele precede, como se adivinhasse. Não é a adivinhação que o homem de Deus não adivinha, mas Deus revela aquilo que o diabo, que o inimigo está tramando contra ele. Então, meus queridos irmãos, houve ali, no trajeto, muitos descaminhos. O Senhor não quis que eles fossem pelo caminho direto, que demoraria alguns dias, mas fez com que eles rodassem os desertos, para que, segundo a palavra de Deus, eles se esquecessem do Egito. Mas nem assim eles se esqueceram. O povo não é brincadeira, não. Como eles desobedeceram a Deus, foram ingratos ao Senhor, em Números capítulo 14, versículo 29, a Bíblia diz que todas as pessoas que saíram do Egito, que foram contadas saindo do Egito, e naquele dia, Deus disse, de 20 anos para trás, todos morrerão, porquanto têm sido ingratos ao Senhor. Eles seguem a viagem. Quando eles chegam no rio, no Mar Vermelho, todos que saíram do Egito, exceto Moisés e Calebe, haviam morrido pela desobediência e murmuração diante do Senhor. Mas esses ainda quiseram voltar atrás. A Bíblia diz que eles se lembraram até das paneladas dos machixes, das carnes do Egito. Eles temiam que aquele mar os afogasse, temiam morrer. Quando eles viam o mar adiante e nas suas laterais e na sua retaguarda, eles viam o deserto desconhecido, como o próprio Deus diz, com muitas bestas feras, com muitos animais ferozes, e Deus disse que havia poupado deles tudo isso. Deus tinha preparado um caminho para eles. A Bíblia diz que para que eles não sofressem as insolações, para que eles não sofressem os mares do sol do deserto, Deus providenciou uma nuvem. E eles andavam todo o tempo em sombra. Irmão, só alguém ingrato não reconhece o quanto Deus tem feito na vida de cada um de nós. Deus trouxe uma nuvem que os fazia caminhar sossegadamente à noite, para que eles enxergassem o caminho e afastassem os animais. Deus trouxe uma luz, um luzeiro, que os guiava pelo caminho. Nada faltou. A presença de Deus não faltou ao povo hebreu. Moisés havia dito ao Senhor que se Deus não fosse com eles, eles dali não sairiam. E Deus disse, eu não vou, mas eu vou providenciar todas as condições, vocês irão tranquilamente. E Deus estava cumprindo a sua palavra. Mas mesmo assim, quando eles desembocam no Mar Vermelho, a Bíblia diz que eles querem voltar atrás. E agora eles murmuram contra Moisés. Que murmurando contra Moisés, estariam murmurando contra Deus. E eles então queriam voltar atrás, mas o Senhor disse a Moisés, após ser consultada por ele. Quando eles clamam a Moisés, Moisés clama ao Senhor. E Deus diz a eles, estai quietos. Diga a eles que estai quietos, diga a eles que marchem. Diga ao povo de Israel que marchem. A única coisa que eles têm que fazer é apontar o caminho a seguir.
Como vão seguir, quando vão seguir, aonde vão chegar, é comigo, é com Deus. É que muitas vezes nós somos tão ingratos que estamos saindo do ponto e já queremos que Deus nos diga de que forma chegaremos lá no outro ponto, lá no terminal. Deixa com Deus. Deus mandou ir, vá. As condições de ida, Ele providencia. Como você vai chegar e quando, é Ele que providencia. Aí Moisés diz ao povo, estai quietos, deixem de ser murmuradores, deixem de ser ingratos, reconheçam o que Deus fez até agora, e não foi pouca coisa que Deus havia feito. Para que Faraó liberasse o povo, a Bíblia diz que Deus teve que trazer 10 pragas, começando com a das águas que tornaram-se sangue e terminando com a morte dos primogênitos. Não foi pequena a batalha que Deus fez com que Moisés empreendesse contra os egípcios para que o povo saísse e que depois o próprio Moisés e o faraó disse, isso não é outra coisa senão o dedo de Deus. Não era o pé, não era a mão, era o dedo de Deus que estava ajudando o povo naquela caminhada. E a Bíblia diz que Deus fala a Moisés. Meus amados irmãos, é coisa tão maravilhosa isso. A gente às vezes prega, lê a Bíblia, mas não dimensiona o quanto foi maravilhoso quando Deus disse, o que você tem na mão? Não é uma vara? Toque as águas. E Moisés toca nas águas e as águas simplesmente abrem-se e formam o caminho pelo qual o povo passaria. Aquilo ali, meus amados irmãos, é algo que só Deus pode fazer. São os caminhos que Deus abre nas nossas dificuldades. São as providências que Deus toma nos nossos problemas, quando nós estamos desesperados, achando que nada mais vai dar certo. Deus abre o caminho. Quando nós achamos que nada mais vai dar certo, Deus remove as águas, Deus divide as águas, Deus encoraja o povo para prosseguir caminhando, esperando no Senhor. E o povo então, sob as ordens de Moisés, eles entraram na água. Glória a Deus. Mas quando eles entram na água, a Bíblia diz que os egípcios também entram. Aproveitaram o caminho aberto pelo Senhor e tentaram entrar, mas Deus não deixaria. O caminho que Deus abre para os seus, somente os seus andarão. As portas que Deus abre para os seus, somente os seus entrarão. As bênçãos que Deus providencia para os seus filhos, somente os seus filhos gozarão. Não adianta os egípcios quererem entrar de carona. Aleluia! E isso, meus queridos, nos dá uma vaga lembrança do céu. Ninguém levará outro ao céu. Jesus levará a todos, mas o Pai não leva o Filho, por mais que ele o ame. O Filho não leva o Pai, por mais que ele o ame. A esposa não levará o esposo, por mais que se amem. Cada um fará por si. E não adianta querer que o marido que é mais crente, a mulher querer se fiar nela, achando que ele vai levar. Ele não vai levar. A oportunidade que Deus vai abrir, que Deus abriu para que eu entre no céu pelas portas, pela fé, somente eu entrarei. Por essa oportunidade, somente eu entrarei. A minha esposa entrará pela dela, os meus filhos entrarão pelos deles, mas ninguém entrará na oportunidade do outro. Era o que os egípcios queriam fazer. Eles queriam entrar pelo caminho que Deus abriu para os seus filhos. Não conseguiram. A Bíblia diz que lá na frente, Deus pegou a luz que estava atrás do povo e colocou na frente. Então, para os egípcios, para os hebreus, a Bíblia diz que era claridade. E para os egípcios, escuridade. De forma que eles começaram a atrasar. Aquilo foi plano de Deus. Eles começaram a atrasar a viagem, começaram a atrasar. Deus fechou o mar e eles morreram. Diz a Bíblia que no outro dia, eles estavam boiando nas praias do rio, do Mar Vermelho. E é por isso que lá na frente o Senhor disse,
Os egípcios que hoje vistes, nunca mais o vereis para sempre. Sabe por quê? Porque eles não herdarão, eles morreram sem salvação. E só se verão aqueles que morreram no Senhor, aqueles que subirão para o céu. Glória a Deus. Portanto, essa é uma oportunidade de nós refletirmos as nossas dúvidas, os nossos temores, as nossas ingratidões diante de Deus. Fique quieto no seu lugar. Deixe que Deus providencie. Você não tem uma promessa? Você não prega tanto que tem uma promessa? Você não assegura que tem uma promessa? Pois se você tem uma promessa de Deus, estai quietos. E essa promessa vai se cumprir. Eu não estou falando nem de promessa de que ninguém vai ganhar um carro novo, que alguém vai ganhar um apartamento novo, que alguém vai casar, quem está esperando casar. Não estou nem falando disso. Eu estou falando da promessa de ir para o céu. O apóstolo Paulo diz que nós devemos guardar com muito cuidado o nosso tesouro. O nosso tesouro. O tesouro é a nossa salvação. O próprio Paulo diz, após estar já prevendo a sua morte, ele diz: desde agora eu aguardo a coroa, a qual o justo juiz me dará naquele dia. E não só a mim, mas a tantos quantos amarem a sua vinda. Portanto, estai quietos. Às vezes é um problema que está lhe tirando o sono, está lhe tirando o sossego, mas fique quieto, você não pode resolver. Se você pudesse resolver, já o teria feito. Você não resolveu porque não pode. Então entregue a Deus que Ele vai resolver. Estai quietos, diz a Bíblia, e o Senhor nos livrará. O livramento, o livramento que livra, desculpem a redundância, o livramento que livra só vem do Senhor. O homem arremeda, faz uma coisa aqui, uma aparência ali, mas só Deus nos livra dos nossos problemas, de forma que ficamos verdadeiramente livres. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde e até o nosso próximo encontro. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim, ouvi e a vossa alma viverá.